Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, estamos mais num podcast aqui do Bora Varejo e a gente agora, vou dizer, nunca na história do ecossistema de e-commerce brasileiro nós fizemos o que estamos fazendo aqui hoje. Nós trouxemos hoje três ferramentas, três softwares, três soluções que para o mercado são concorrentes, mas que levantam a mesma bandeira. A importância do relacionamento, da recompra e de falar com o consumidor final. Por isso eu trouxe aqui Flowbiz, Dinamize e Dito. Muito prazer, senhoras e senhores, por estarem aqui. E eu quero começar, logicamente, apresentando cada um de vocês. Vamos começar com a Flowbiz. Quem é o que faz e, cara, e se apresenta para o mercado? Legal, Mago. Obrigado pelo convite. Prazer, pessoal, para quem não nos conhece. Meu nome é Lucas Brum, eu falo da Flowbiz. Nós somos uma solução que começou com e-mail marketing lá em 2012. A gente foi se revolucionando e percebendo que o mercado estava precisando mais de uma solução de CRM, de relacionamento. A gente vem mudando o nosso posicionamento nos últimos anos. Acabamos de virar Flowbiz, né, faz um mês, que é justamente uma chancela nova que a gente quer ir para uma outra prateleira de mercado. Conseguir chegar numa alçada de Dito, de Dinamize, competir à altura com concorrentes que a gente admira muito. Que legal. Prazer. Dinamize, muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Carol da Dinamize, sou diretora de integrações. A Dinamize está há 25 anos no mercado, a gente foi uma das pioneiras do Brasil em e-mail marketing. Hoje a gente evoluiu muito, automação de marketing digital por e-mail, SMS, WhatsApp e focado em quê? Comunicação para os clientes e resultados. Muito bom, obrigado, Carol. Dito, seja bem-vindo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, né, ao lado de ferramentas e pessoas que estão levantando essa mesma bandeira, né, Mago? Acho que é importante, parabéns aí por ter provocado essa sessão. Meu nome é Pedro Ivo, podem me chamar de Ivo. Lá na Dito a gente tem 8 Pedros, é bem difícil chamar Pedro lá. E a gente é uma empresa de tecnologia que trabalha principalmente com o varejo para ajudar essas empresas a conhecer melhor o cliente e a se relacionar melhor com cada pessoa com informações personalizadas. A gente está no mercado de CRM para varejo há 10 anos, atendendo marcas como Track and Field, Live, Farm, Animale e assim por diante. Que legal, gente. Vamos começar então aqui. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que abordar é, na visão de vocês, o varejo como um todo. Acho que a primeira pergunta antes de falar é, hoje, tanto a Dito, a Dinamize e a Flowbiz atende o varejo físico? Sim. Atende? Ou hoje você está mais para e-commerce? Como é que está a Flowbiz? A gente atende, né, Mago? A gente tem soluções que para agregar no físico, mas ainda não é uma solução preparada para isso. Tá, né? mais voltada ainda É mais voltada para o e-commerce e a gente se posiciona como uma solução para e-commerce. Para e-commerce. A Dinamize? Dinamize não. A Dinamize, na verdade, antes de ser e-commerce, né? A gente foi provocado pelo mercado pós-pandemia para focar em e-commerce. Antes disso, a gente tem de todo tipo de segmento, ensino, saúde. Por exemplo, o último fechamento que a gente fez segunda-feira agora foi com a Bibi Calçados. Que ela traz todas as lojas físicas, a comunicação e o e-commerce. Então, consegue fazer uma comunicação igual para todos, né? Exatamente. E a Dito, Vivo? Cara, vou contar uma história rapidamente, acho que é interessante para essa discussão aqui. A gente não começou com o varejo físico, mas em 2018 a gente começou a atender o grupo Soma, Farm, Animale, Maria Filó, Cris Barros, etc. E lá eles tinham um desejo de digitalizar o caderninho da vendedora da loja. Legal. Porque as melhores vendedoras já faziam contato com os seus clientes, mas faziam ali no caderninho de papel. Guardavam nome, telefone, e quando estavam precisando bater a meta, mandavam WhatsApp ou ligavam para os clientes. E às vezes algumas vendedoras eram até madrinhas de casamento da cliente, já tinha um relacionamento diferenciado ali. E a gente tinha um projeto que a gente chamava de CRM na ponta, que era um desejo de levar toda essa parte de CRM para quem estava lá na loja física. No balcão. Onde está 95% do faturamento das marcas. Perfeito. E a gente falou, poxa, isso é um oceano azul, né? Vamos caminhar para esse lado, porque CRM começa ali
pela parte de campanhas, e-mail, SMS, mas tem uma ponta importantíssima, os vendedores que estão ali fazendo a experiência no dia a dia das lojas, que se não forem incluídos dentro desse processo, dessa estratégia de relacionamento, a gente acaba desperdiçando um ativo importantíssimo, né? Então, não só falando de ferramenta agora, mas falando de como aplicar uma estratégia de CRM, acho que a ponta ali, geralmente, ela não é tão valorizada ou incluída nisso, e aí as marcas muitas vezes perdem essa oportunidade, né? Porque ali está o tete-a-tete, ali está a ponta do CRM de fato. Legal. E aí volta agora para a pergunta. Seja e-commerce, seja indústria, seja varejo, vocês hoje, a gente fala tanto, cara, vem em evento, vem em feira, a tal da mídia paga, tráfego pago, tem as agências de performance, mas vocês acham que os varejistas, a indústria, a loja física, tá olhando com a mesma visão da aquisição, tá olhando para a retenção? Por incrível que pareça, em pleno ano de 2025, eu acho que ainda não. A maioria das marcas está sentada em cima de uma pilha de dinheiro chamada-se cliente, né, que é um ativo que a marca tem e constrói, os dados estão lá. E mesmo assim, de maneira geral, as marcas ainda olham muito para fora. Não, tem aqui uma pilha de clientes para quem eu poderia estar vendendo mais, porque eu já conheço o perfil, já conheço, né, as características, o comportamento, poderia atendê-los muito melhor e crescer a partir da recompra, mas ainda assim a visão está muito voltada para aquisição, porque de forma geral, Mago, é como o varejo sempre cresceu, né? Sim. A fórmula de crescimento do varejo é abrir novas lojas. E o e-commerce também foi uma nova loja nesse grande movimento de expansão. Agora, existe um outro caminho de crescimento que não é só abrir novas lojas, é você aproveitar melhor aquela base de clientes que você já construiu. Então, assim, só para fechar, acho que de forma geral o pessoal explora muito mal esse ativo que está ali construído e poderia ser melhor valorizado. Dinamize, concorda? Concordo, e eu acho que também tem a ver com comunicação. O que acontece? Tem uma base de clientes, sabe o que ele comprou, e aí tu vai fazer uma recompra. Mas é muito assim voltado para produto, compra meu produto. Aí as empresas vêm pra gente, tá, mas como é que eu vendo mais? Não tô conseguindo vender. É comunicação, que nem o vendedor da loja, não precisa ser coisa robótica por ser uma automação. Olá, fulano de tal, tudo bem, Mago? Que legal que você está conosco. A gente fala muito em comunicação, personalização. Então é teu aniversário, feliz aniversário, volte aqui, compre com a gente. A mesma função do vendedor, ele pode fazer no e-mail, pode fazer no SMS, no WhatsApp também. Mas as lojas se preocupam o quê? Manda produto, compra. Não é isso, né? Tem que lidar com toda essa forma de estratégia de comunicação e personalização. Aí que a gente começa a engajar melhor o público. E a Flowbiz? Cara, como é que você vê isso no Quero mercado? pegar o ponto ali que o Pedro falou, porque quando a gente trabalha tanto com e-commerce, varejo físico, eu vim do varejo físico, né? Eu vendia móveis Brum, lá em Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul. Comecei vendendo móveis, que é o que o Pedro falou, né? No balcão na lá. ponta. O melhor CRM é o vendedor. Perfeito. Seja ele na loja ou seja ele atrás de uma ferramenta. Quando a gente vai olhar para o budget, a gente investe, várias lojas investem 10, 15, 20, 30, 50 mil reais em mídia paga e não investe esse valor em CRM. Perfeito. Aí, Pedro, eu chego lá com um projeto de 5 mil reais para CRM, é caro. Mas 50 mil reais no Meta não é. Por que será? Por quê? Aí a gente está gastando tempo, dinheiro e energia num público que não nos conhece. Sim. A gente tem que atrair novo cliente. Qualquer empresa cresce assim. Mas se eu tenho um ativo dentro da minha marca que já compra de mim, recebeu meu produto em casa, tá seguro comigo, por que a gente gasta tanto tempo e energia em quem não nos conhece? Perfeito. Então, eu acho que o centro do papo não é a ferramenta ser uma ou outra. É realmente a gente olhar para o cliente. Pode ser Dito, pode ser Dinamize, pode ser Flowbiz, mas é a gente realmente entender que o cliente bem atendido, ele é um propulsor da tua marca. Perfeito. Porque é o melhor gatilho... O pessoal adora falar de gatilho mental, né? O melhor gatilho mental é falar para um mago que o produto da Dito é muito bom. Você vai confiar em mim. Então, se eu sou bem atendido por uma marca, eu boto num grupo de amigos, qual é a potência que isso tem? Qual é a potência de marketing que isso tem se tu faz uma estratégia de relacionamento bem feita, onde eu posso catapultar uma estratégia para outras pessoas com custo de aquisição muito menor. Caramba. Então, a gente ficou, de certa forma, viciado em mídia paga, porque é instantâneo. Isso. Eu boto aqui, colho aqui. CRM dá trabalho.
Aí o cliente vem ali, testa 6 meses com a Dinamize, não funcionou. Sim. Aí fica lá na Dito, vem para a Flowbiz, fica trocando de ferramenta. E o problema é sempre a ferramenta. Sempre a ferramenta. Eu acho mais engraçado que a ferramenta é sempre o problema e não quem está pilotando a estratégia. E aí, só para finalizar, para não me estender, eu sempre falo ali, qualquer ponto de contato entre a marca e o cliente é CRM. Então, se o cara foi mal atendido na loja, ele não vai voltar a comprar. Não é a ferramenta. Pode ser a Dito, que é uma das melhores ferramentas do mercado, não vai, porque o cara está insatisfeito. Perfeito. Então a gente olha muito hoje, a gente deposita muito na ferramenta o poder de retenção, mas poucos empresários estão olhando realmente para cada ponto de contato, no saque, no atendimento, na entrega, na embalagem, tudo isso impacta na experiência de compra. Então não adianta eu ter uma experiência horrível e depois botar a ferramenta, vai lá, me salva. Perfeito. Não funciona. Mas todos vocês falaram a mesma coisa, que é os varejistas estão olhando sempre muito mais para aquisição do que para recompra. A pergunta pode ser que seja de R$1 bilhão é: por que isso ainda não virou o jogo? Por que ainda as empresas... Agora vamos olhar 2025, economia. Talvez esse podcast vai perpetuar e em 2030 vão estar escutando, e talvez mude isso. Mas 2025, para quem está nos escutando aí no futuro, tá uma merda. 2025, que todo mundo agora deveria olhar para quê? Para a base de clientes, que a aquisição é mais barata, tá sentado em dinheiro. E por que vocês acham hoje que as cabeças das grandes marcas, das grandes indústrias, do varejo físico, dos e-commerce, qual é o fomentador de eu não estar olhando para essas ferramentas ainda, de forma inteligente? Acho que tem um motivo bem prático, Mago. Se a gente perguntar para qualquer varejista, ele vai saber responder na ponta da língua quantas transações ele fez ontem, qual que é o ticket médio e qual que é a receita. Ticket médio vezes transações igual a receita é a equação que rege o varejo. Perfeito. Isso ele tem na ponta da língua, né? E sabe dizer exatamente até quais produtos, etc. Agora, se a gente pergunta sobre clientes, aí vem aquela interrogação na cabeça. Qual é a frequência de compra do seu cliente? Qual que é o gasto médio anual do seu cliente? Taxa de recompra. Qual que é a taxa de recompra? Então, assim, acho que começa lá em cima, com a falta de indicadores voltados para cliente na direção das empresas. Porque a equação não é essa de, né, entender o cliente como um motor de crescimento. A equação poderia ser frequência de compra vezes ticket médio é igual a gasto médio anual do cliente. Perfeito. Porque o que a gente vai fazer, de forma geral, com uma estratégia de CRM, tem que estar voltado para aumentar o gasto médio anual do cliente. Cliente que gastava 1.000, gastar 2.000. Ou aumentando a frequência, ou aumentando o ticket. Né? Via PA, por exemplo. E diminuindo o CAC. E diminuindo o CAC, porque já está lá dentro, Sim. Muito mais fácil. Então acho que começa por aqui, por essa falta de indicadores, essa falta de noção de uma outra forma de crescimento das empresas. Por isso que eu acho que existe uma conscientização lá em cima que a gente tem que fazer para o pessoal começar a entender que o cliente também é um motor de crescimento para a empresa e que a gente pode crescer de maneira mais sustentável, inclusive, olhando indicadores, olhando KPIs voltados para o cliente. Ô Mago, só porque Contribui, por favor. essa deixa ali, porque você pergunta qual a taxa de compra do seu e-commerce, Ninguém sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe. Se você vai pegar um e-commerce mais estruturado, um e-commerce maior, às vezes ele busca, ele tem esse indicador. Ele peraí, Não olha. eu vou olhar para você. Mas na ponta da língua, nem o Pedro tem, não tem. O e-commerce emergente, que é o e-commerce que eu atendo muito, o que fatura 100, 200, 500 mil, 1 milhão por mês, cara, ninguém tem esse dado. Caramba. E aí ele tá olhando muito para a linha de receita, Sim. para a linha de faturamento. É literalmente o que a gente ouvia desde sempre, que é vender o almoço para pagar a janta, né? Perfeito. Então o varejo está muito acostumado com isso. E até dando o exemplo que o Pedro falou também, por muito tempo as lojas físicas foram financiadoras do e-commerce. Eu peguei muito projeto que o e-commerce era financiado pelo budget da loja física. Só que agora a conta chegou. Lógico. Por isso tem um monte de e-commerce retraindo, reduzindo, com dificuldade, porque estava vindo um budget da loja física. Tinha um patrocínio ali. Tinha um patrocínio ali. Tinha uma venture capital ali, digamos Perfeito. assim. Então o que a gente está percebendo agora, e o CRM é a bola da vez, né, que eles trouxeram aquela vez, já faz uns 3, 4 anos que o CRM está em voga. Que está se falando muito disso. Mas na prática pouco se evoluiu. Caramba. A operação em si,
pouco se evoluiu. E se você for perceber, nós temos muitas vezes parceiras, Mago, não tem profissional de CRM. Não tem? Não tem. Então, o pessoal pede indicação, a rotatividade é muito alta, então eu não sei até onde se é o profissional que se vende demais ou se a expectativa do varejista é que é muito maior. Perfeito. Eu acho que as duas estão conectadas, mas falta capacitação no mercado hoje. Isso é importante, porque às vezes o varejista também, ele até entende a necessidade e ele fala, cara, agora eu preciso de alguém, eu contratei uma das ferramentas, tá, mas quem vai operar agora? Exatamente. É aquela brincadeira que o pessoal fala, não adianta dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Perfeito. Então, se eu der uma ferramenta muito boa para quem não sabe operar, o resultado vai ser ruim. Perfeito. Então, a maioria das operações que eu pego, o problema não é a ferramenta, cara. O pessoal adora chegar ali, chegar para vocês também, a ferramenta está dando resultado. A primeira coisa que eu falo, cara, não é a ferramenta, é o que você está fazendo nela. Perfeito. Para de terceirizar a culpa. A gente adora botar a culpa no mercado, a culpa no concorrente, a culpa no varejo. Perfeito. Então, a ferramenta é importante, né? Que nem eu falei, mas a parte estratégica é mais importante, seja com qual ferramenta for. E aí, até pegando ali junto com o Carol, Pedro falou assim de, puxa, falta mão de obra, mas falta também a ponta da língua. Mas quais são esses KPIs, Carol, que hoje o varejista ele tem que olhar? Ele tem que, seja na ferramenta, seja na ponta da língua, que fala, cara, meu CRM tá bom, precisa melhorar ou tá ruim? E também a gente tem dificuldade, falando aqui do Lucas também, esses clientes menores que a gente pega, que não tem estrutura nenhuma, a gente como plataforma não deveria estar falando de estratégia, né? Sim. Só que o cliente chega pra gente tão despreparado, ou sem agência, enfim, que a gente chega pra ele e fala assim, não, tu vai ter que fazer essas ações aqui que nesse primeiro momento vai te dar resultado. Pop-up de captação, boas-vindas, carrinho, enfim, né? As ações mais simples que o cliente não vem preparado para isso. O que eu faço agora, né? Sim. E uma das coisas legais, falando de recompra, eu acho que pouco se investe em pós-venda. Então, assim, ó, tu entregou o produto para a pessoa, como é que foi a entrega? Ele gostou? Ele trocou? Como é que foi? Quanto tempo demorou? Então, assim, como é que tu vai vender um produto novo para ele se tu não sabe como é que foi? Tem alguns clientes que falam, olha, eu não consigo fazer recompra. Tá, mas e tu faz uma pesquisa com o teu cliente para saber como é que foi? Que tipo de produtos ele quer comprar mais, né? Perfeito. Então, assim, a gente pega lá no início, então, que KPIs a gente pega, né? Desde assim, ó, que ações que estão dando resultado de conversão, né? O carrinho, um dos que mais converte, legal. A gente faz uma tarefa lá de, a pessoa abandonou o carrinho, meia hora, manda um e-mail. Aí todo mundo faz a função de mandar uma promoção, né? Fecha agora aí 10%. É ruim pro mercado, porque os clientes acabam se acostumando a esperar o e-mail com 10% para ir finalizar a compra, né? Perfeito. Então, assim, na verdade, são muitos KPIs que começam desde a parte de tamanho de base, visualização, entrega, cliques e, obviamente, o que o mercado quer? A conversão, né? Conversão. Então, depois, o quanto converteu cada ação. Não está funcionando, mas que produto que tu está mandando? Qual conteúdo? Então, na verdade, é muita coisa envolvida, mas lá a gente pega o cliente que não sabe nem como começar, assim. Por onde que vai vir a base, entendeu? Perfeito. Então, assim, a gente começou a evoluir muito em CS para pegar a pessoa pela mão e falar assim, não, vamos fazer um pop-up, vamos fazer o carrinho, boas-vindas, produto de interesse, fazer um pós-venda, sabe? Aí tem um fluxo legal que vai começar a dar resultado pro cliente. Que legal. Eu acho que bacana que você falou isso. Você falou dos KPIs aqui agora, e você falou, puxa, eu nem sei por onde começar. Quando eu era diretor de e-commerce do Grupo Reserva, lá a gente começava num princípio básico. Separar quem era cliente de primeira compra, quem era cliente de recompra. Porque só aí a comunicação é diferente Sim. para as duas. E aí, a gente também separava quem comprava com preço cheio e quem comprava com promoção, porque você não vai jogar o promocional para quem é preço cheio, certo? E vice-versa. Uhum. Isso se chama, para o mercado que não sabe, se chama segmentação. Sim. Comecei na básico aqui, né? E aí eu volto para vocês. Segmentação é importante? Isso é fundamental, né? Fundamental. E eu acho que a gente ainda vê, a gente estava falando da maturidade do mercado aqui, as segmentações, às vezes, mais básicas não sendo feitas, como essa que você trouxe, né? Quem é cliente de primeira compra, quem não é, quem compra preço cheio, quem... né? Mas existem outras diversas possibilidades. Por exemplo, Tem uma metodologia antiga, não foi a gente que inventou, chamada RFM ou RFV, que divide os clientes em 10 grupos de acordo com a recência de compra, a frequência de compra e o valor monetário gasto por cada um desses clientes. E aí ali a gente vai ter, né, os
clientes recentes, os campeões, Quem não posso perder? aqueles que eu não posso perder. E são 10 grupos que eu preciso tratar com estratégias diferentes. Eu não posso tratar o meu cliente de primeira compra igual o meu campeão. O meu campeão tem uma frequência 10 vezes maior do que o cara que está comprando pela primeira vez. Tem um gasto médio 10 vezes maior. Então, tem que preparar uma estratégia para ele diferenciada, para não tratar ele como qualquer outro. E isso hoje, né, não é um desafio tecnológico. É isso que acho que vale a pena a gente trazer aqui, já que a gente está falando de ferramentas, né? É muito pouco um desafio tecnológico, é muito mais um desafio de mindset, de cultura, de entender que isso é relevante para se construir uma relação de lealdade com o cliente. Eu acho que, de forma geral, a raiz do problema, Marcos, você perguntou aqui, a pergunta de $1 milhão, tem a ver com a visão de curto prazo. Perfeito. No geral, o varejo, é o que você falou, vendeu o almoço para comprar o jantar. É sempre pensando ali no curtíssimo prazo. E, às vezes, trabalhar com curto prazo, a gente está simplesmente queimando uma base de clientes, desperdiçando uma oportunidade. Ou matando também o longo prazo, né? Matando tudo, porque se você não tem o... né, você ganhou aqui no curto prazo. Né? Ah, vou mandar e-mail, vou mandar SMS para todo mundo aqui. 99,9 vai achar aquilo chato. Desnecessário. Nunca mais vai abrir. O 0,01 ali vai, opa, bateu minha meta aqui no curto prazo, foi maravilhoso. Valeu. Mas eu desperdicei todo o resto. Perfeito. Então acho que na raiz do O problema... preço é muito caro pelo curto prazo. Poxa, na raiz do problema está a cultura. Né? Perfeito. Porque segmentação, é como você falou, é uma coisa básica, não é um desafio tecnológico. Eu acho que, né, de maneira geral, se a gente enxergar cada grupo com a sua importância, seja pela RFM, seja, né, por qualquer outro tipo de segmentação, a gente tem a oportunidade de construir uma relação de médio e longo prazo com o cliente e no mercado cada vez mais disputado como a gente está, com opções, né, que eu posso comprar na esquina da minha casa e numa loja na China, com a mesma comodidade, a gente tem que se diferenciar pelo relacionamento. Que eu acho que é outro desafio gigante para o varejo. Ainda se olha muito preço, e aí é um buraco sem fundo, né? Você sabe que eu quero pegar essa fala do que é importante, ele falou de relacionamento, porque quando você fala ali de matriz, né, o pessoal tem o número, mas não sabe usar. Sim. Que volta que a gente estava falando antes. Mas quando a gente fala de relacionamento, que eu peguei um caso ali de um cliente nosso, que é o Pet Lune, porque a ração tu pode comprar hoje até na farmácia. Agora tem no mercado. Por que eu vou comprar no online? Você falou tipo papo de boas-vindas. Em vez de dar o cupom de desconto da primeira compra, que a gente também dá, a gente dá um desconto maior para ele completar o dado mais completo numa landing page. O meu cachorro é o Taz, eu tenho um Luda Pomerânia de 2 quilinhos, tá? É o Taz. Então o que a gente faz? Ele não tá comunicando com o Lucas, ele manda as campanhas pro Taz. Ô Lucas, eu tenho certeza que o Taz vai gostar disso. São campanhas que vão mexer com o emocional, porque tá falando com o meu cachorrinho. Lógico. Né? Que é o mascotinho da casa. Então isso é relacionamento. Não é uma estratégia super complexa, né, Pedro? Eu não preciso de uma super ferramenta para fazer isso. Você pode fazer qualquer ferramenta básica. Só que volta que a gente falou, é parar para pensar. Perfeito. E aí a gente quer o curto prazo. Quando eu fui de uma vez separou e olhou para essa base e disse quem são meus principais 10 clientes, o que eles compram, por quê, com qual frequência e como é que eu consigo encontrar públicos semelhantes. Aí eu vou fazer uma mídia paga com meus top clientes, faço um lookalike e eu vou atrair público semelhante. Mas nem isso o pessoal faz. Caramba. Né? Bom, você faz isso, né? Exato. E o quanto... Você pegou um bom gancho. É. Vamos lá. Todo mundo aqui tem também clientes. Então, quem está nos escutando também são clientes porque a gente vive de venda. Pergunta que eu quero até provocar para quem está nos ouvindo. Pegar o teu gancho. Você sabe quem é os teus top 10, 20, 50 clientes? Eu sei que você não sabe. Se você não sabe, esse cara às vezes ele tá comprando 10, 12, 25 vezes no ano com você e você não tá fazendo nada com isso. E se ele for pra concorrência, quanto isso custa? Né? E deixando na mesa de dinheiro. Pior, tá queimando a marca, que nem o Pedro falou. Aí ele tá dando desconto pro top cliente dele e pro cara que acabou de comprar. Como é que eu vou me sentir especial? Perfeito. Né? Como é que eu vou sentir presente? Pô, comprei 10 vezes de você. Me dá um carinho, me dá um algo diferenciado. A gente fala de
cara, que a pessoa tem dificuldade em criar estratégia. E eu sei que vocês, como ferramenta, como isso é quase que uma objeção do mercado, é uma questão cultural, eu sei que como ferramentas, vocês de alguma forma têm que suprir essa falta de estratégia que vem dos próprios varejistas. Como que... E aí vocês podem falar num geral ou de cada ferramenta, mas o que nas ferramentas vocês viram que dá para suprir isso? Já tem o quê? Relatório personalizado? Já tem fluxos automatizados? Já tem segmentação pronta que o cara só pluga? O que vocês têm hoje que facilita a vida do cara que não sabe que tem que pensar? Eu acho que falando um pouquinho, a gente estruturou muito a área de CS. Então, a gente tem um onboarding, que a gente pega o cliente pela mão e fala assim, vamos colocar o nosso script base no teu site. A gente testa o script do cliente para saber qual formulário, que dados vem, navegação e compra. Deixamos tudo já criado para ele. E essas ações de automação de carrinho, boas-vindas, produto. A gente deixa assim umas 5 automações básicas que vai dar resultado para ele. Porque assim, o que ele quer? Ele está migrando de uma plataforma ou está começando. O que ele quer? Venda. Perfeito. Se a gente for passar tudo que ele tem que fazer para começar, vai demorar o quê? Um mês, né? Perfeito. Então esse onboard a gente acaba fazendo em alguns dias. Claro, obviamente ele tem que criar o conteúdo, né? Sim. Mas tá ali, pronto. Ativou a conta já. Capta contato, manda boas-vindas, foi pro carrinho, já faz o primeiro envio. Então a gente se obrigou a fazer um checklist básico do que funciona para e-commerce, aí a gente tem outros segmentos também, e aí a gente fica cobrando do cliente. Falta a arte do carrinho, daqui a pouco a gente vai começar a criar até a arte pro cliente, né? Então assim, a gente se obrigou a fazer tudo isso para que o cliente consiga ver um resultado já nos primeiros dias. Legal. Essa estratégia está dando certo. O que a Dito tem hoje que burla isso aí, Ivão? Acho que além de ajudar no onboarding, né, e de fazer com que a ferramenta seja mais user-friendly, acho que é nossa obrigação para facilitar a vida do cliente. Mas eu ainda acho que isso não é suficiente, porque no final das contas a gente quer dar autonomia para o cliente poder, né, operar sem precisar da gente. Perfeito. Vou te falar que é muito tentador da gente, né, botar a mão na massa. A gente fica doido para... Não, deixa que eu faça aqui para você. Mas isso não é sustentável, isso não é escalável, né, Do ponto de vista da médio ferramenta. prazo. A gente tem que dar, né, tem que fazer uma transferência de know-how. Então a gente está buscando fazer uma transferência de know-how, mas também montar, que eu acho que é um pouco mais escalável, um ecossistema de agências que possam ajudar essas marcas a explorar todo o potencial da tecnologia. Porque, como eu falei, é tentador a gente virar uma agência também. Sim. Mas é um outro business completamente diferente. A gente, né, já entendeu que a gente não tem competência para isso. A gente tem competência para ser uma empresa de tecnologia. Ajudar na transferência de know-how, né, dar treinamento. Mas no dia a dia, né, para botar a mão na massa, pensar na estratégia, ou a empresa tem que ter uma área interna bem formada para isso, ou contar com um parceiro, uma agência, como a Alumni, que possa, né, tá lá junto e operar e tirar o melhor da tecnologia para ajudar aquele cliente a crescer. Legal. E você, do teu ponto de vista, quem é? Um ponto importante que os dois citaram, cara, quando a gente começou a escalar a Flowbiz em 2015, a gente já brigava com ferramentas, Dynamize já estava no mercado, Dito, RD Station, MailChimp, todas essas ferramentas sempre tiveram mais recursos quando a gente começou. Como é que a gente conseguiu escalar a MailBiz, agora a Flowbiz? Sempre foi fazendo CRM. Entendi. Com a minha base. Então, desde o início, a gente teve uma cultura muito de educação. Então, a gente tem todo, que você citou, né? O onboard, isso já é muito nativo, mas a gente dividiu a carteira lá por analistas e a gente começou a capacitar os nossos analistas por segmento. Então, hoje eu tenho uma pessoa que entende muito de cosméticos, entende muito de moda. Então, quando entra um cliente importante, ele já vai direcionado para esse analista, que já entende do negócio, já entende das dores, dos produtos. Porque é que nem o Pedro falou, a ferramenta ela é importante, eu deixar ela fácil, montar os fluxos, as agências são importantes também, mas ainda assim as agências que têm que capacitar somos nós. Perfeito. Porque talvez o perfil de agência que a Dito trabalha seja um pouco diferente da minha, né, Pedro? E é normal, mas eu peguei muito aquelas agências mago, né, que estão começando e o cara é gestor de tráfego, ele não sabe fazer CRM. Então, esse monte de gestores de tráfego que viraram agências de performance, eles aprenderam CRM com a gente. Entendi. Então, hoje, eles são canais de aquisição de clientes,
mas são canais de CRM, porque eles propagam também a minha marca. Perfeito. Né? Então ontem eu fiz 12, 15 entrevistas ali no stand do pessoal querendo falar com a gente. Sim. Então, como é que eu vou ensinar CRM para o mercado se eu não faço CRM com a minha base? Lógico. Com o meu ecossistema. Perfeito. Como é que eu não vou lá no Mago tomar um chimarrão com ele e botar café no chimarrão que nem eu fiz com você lá aquele dia? Também é CRM. É isso. Tudo Né? a gente fala na Lomini lá que a sigla, o que significa CRM? Customer Relationship Management, né? Eu discordo. CRM é crie relacionamentos. Muitos. Então, essa é o mantra que a gente faz de CRM. E pra gente chegar no finality aqui dessa conversa, a Lomini hoje ela opera com clientes usando o Dito, usando o Dynamize, usando o Flowbiz e diversas outras ferramentas, porque tem o core de fazer essa recompra. Mas eu quero jogar, pra gente finalizar, Pedro. E aí vai ser a mesma pergunta para todos. Pedro, para quem quer saber mais sobre a Dito, como eles encontram a Dito e por que eles devem contratar a Dito? Puxa, boa pergunta. Como encontram a Dito? Poxa, no www.dito.com.br, nas redes sociais, né, podem nos encontrar à vontade. Por que contratar a Dito? Eu acho que a resposta está principalmente em empresas que já estão buscando uma maturidade mais alta de centralização, não só de canais, porque eu acho que quando a gente fala de CRM, a gente fala muito de, né, campanhas, canais, mas também da parte de CDP, que é uma central de dados sobre os clientes, que eu acho que, de novo, o mercado brasileiro está começando a entender o valor disso. E as empresas que já chegaram nesse ponto de entender o cliente como um ativo, essas são os nossos clientes ideais, porque são empresas que vão saber explorar bem toda essa parte analítica, né, de dados e vão conseguir centralizar as estratégias de relacionamento no mesmo lugar, sejam elas por e-mail, WhatsApp, vendedor, pesquisa de satisfação, cashback, inteligência artificial e assim por diante. Legal. Carol. Então, a gente está no dynamize.com.br, Dynamize no Insta, a gente está nos maiores eventos, né? Tanto de e-commerce como todos, né? De atende todos os segmentos. Porque Dynamize, muito voltado para relacionamento, foi o que o Lucas falou, assim, a gente gosta de atender as marcas por muito tempo e ter resultado junto. Então, não é sobre plataforma, é sobre resultado, amizade, a gente acaba, né, eu tô há 17 anos na Dynamize, né, pouquinho tempo. Virou patrimônio então, hoje. É lindo quando a gente vai numa operação, a gente conhece o cliente a fundo, entende a essência, entende que a gente está ajudando, sabe? A gente tá com a Loft aqui, que fez as camisetas, são clientes nossos, então assim, eu amo a marca, amo postar que são nossos clientes, mas a gente tá ali ajudando no resultado daquilo ali. Então é um sonho junto que a gente trabalha aí há anos. Então assim, é sobre paixão, é sobre resultado, é sobre comunicação e relacionamento. Que legal. Luquinha. Legal. Estamos em 3 ferramentas aqui, eu sempre digo, né? Ferramentas vêm e vão, estratégias ficam, né? Então, a Flowbiz vai muito além da ferramenta. A gente tem uma cultura muito de educação, então você conhecendo a Flowbiz, sendo cliente da Flowbiz, além de ter uma ferramenta poderosa, a gente vai ensinar teu time, vai capacitar teu time e vai construir uma estratégia que vai ficar independente da ferramenta. Então, a ferramenta é importante, recurso é importante, mas mais importante é a estratégia que você coloca na ferramenta. Qual é o combustível que você coloca no carro. E, sim, né, eu admiro vocês dois, mas nosso combustível hoje é um dos melhores do mercado, confio muito que a gente pode ajudar vocês. Flowbiz.com.br, será um prazer. Que legal. E se vocês contratarem a Dito, ou a Dynamize, ou a Flowbiz, mas não tem tempo, a Lomini tá aqui para operá-los para vocês. Sobe o cupom na tela aí, galera. Tempo, porque eu sei que varejista não tem tempo, sofre, e se qualquer uma das tecnologias vai lhe atender, a gente resolve. Primeiramente, Ivo, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por estar com essas feras, te admiro demais, agradeço por você estar aqui e, cara, que espero que a Dito decole ainda mais. Foi um prazer estar aqui, cara, e parabéns a você e aos convidados aqui também por toparem fazer esse debate e levantarem essa bandeira, como você falou no início, né? Eu acho que é muito menos sobre tecnologia e muito mais sobre o mindset, a conscientização que a gente precisa trazer para esse mercado de varejo para que ele seja sustentável, escalável, né, e comece a enxergar um pouco mais o longo prazo e não
só o curtíssimo prazo. Parabéns. Obrigado. Carol, obrigado de verdade. Estendo esse convite a todo o time da Dynamize por vocês estarem aqui. Que bom que vocês toparam. Teve ferramentas que não toparam. Sério? Vocês ficaram com medo, entendeu? Mas obrigado, Carol. Obrigado mesmo pelo Legal, obrigada pelo convite. Estaremos juntos aí agora, próximos eventos, né? A gente tá bem na região também de Santa Catarina. A gente adora, acho que não é sobre concorrência, nunca foi isso. É sobre ajudar o mercado aí a ter mais resultados. Legal. Luquinha, meu parceiro, obrigado, cara. Obrigado por Agradeço. todo o Flowbee, pelo Vini, por todo o time que tem aí quase... Eu não peguei no Flowbiz, mas meio bis ali ainda. Meio bis, não, a gente Cara, aceita, a gente aceita. Agradeço mesmo. O e-mail tá na nossa essência. Eu queria falar uma coisa importante, porque quando a gente começou, a Dynamize já estava no mercado e sempre foi uma ferramenta que a gente admirou, né? A gente conhece o Jonas lá, eu sou gaúcho, então é uma empresa que a gente sempre admirou, então parabéns pelo trabalho até hoje. E eu brinquei com o Pedro no início, mas não é brincadeira, eu acompanho no LinkedIn há muito tempo. Quando eu comecei a posicionar a Flowbiz como CRM, ele é um dos caras que eu acompanhei, que eu sigo bastante no LinkedIn, e é verdade isso, então eu acho que o mercado só tem a crescer, né? Seja com qual ferramenta, qual conhecimento, eu acho que a gente levantar essa bandeira do mercado, que CRM é importante, que você pode crescer o teu negócio de uma maneira mais lucrativa, mais sustentável, todo mundo tem a ganhar. Legal. Gente, obrigado. E a vocês que estão nos escutando, mais um podcast aqui do Bora Varejo, patrocinado pela Lomini. Se você curtiu essa ferramenta, comenta aí se você tem um CRM, qual CRM você tem, se você não gostou e qual plataforma você está ouvindo, está nos assistindo. Avalia, que isso é muito importante. Se você tirou algum insight daqui, comenta e avalia. E até o próximo episódio com menos conversinha e mais conversão. Obrigado, time! Valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.